Esse é Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho, o mais importante escultor do barroco brasileiro. Suas obras são admiradas no mundo todo até hoje. Esculturas, igrejas, altares, nem a grave enfermidade que deformou seus membros o impediu de realizar mais de 150 obras-primas. Quer dizer, eu tô vendo aqui, são 400 obras-primas. Essa figura incrível é um dos grandes nomes da heróica e surpreendente história do Brasil. Na verdade, a cada ano surgem mais aleijadinhos por aí. Tem até gente que acha que existe uma máfia do aleijadinho. O aleijadinho foi um mito criado, sobretudo, por interesses econômicos. Aleijadinho, uma invenção literária. A história do Brasil é muito criativa. Ela é riquíssima em inventar personagens. O problema é que quando se inventa um, o país inteiro acredita nele. E nisso, muita gente ganha grana, lucra com isso. Aleijadinho é o apelido de Antônio Francisco Lisboa. Ele era um homem que realmente existiu e, junto com outros artistas, realizava várias obras em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Ponto! Acabou! Essa é a história. É tudo isso que se sabe sobre esse cara. Toda essa história de aleijado, de herói monstro, daí foi tudo uma criação literária. De um autor mineiro chamado Rodrigo Bretas. Em 1858, em um concurso que o Dom Pedro II promoveu para ouvir as melhores histórias brasileiras, Bretas se inspirou em um personagem muito conhecido da literatura mundial. Então, quanto mais interessante fosse o seu personagem, mais ele teria chances de ganhar esse concurso. Ele pegou um grande clássico de Victor Hugo, né, o Romance do Corcunda de Notre Dame, e criou o Aleijadinho de sua imagem e semelhança. Veja trechos do romance histórico brasileiro. As pálpebras inflamaram-se, perdeu quase todos os dentes e a boca entortou-se. Assim, o olhar do infeliz adquiriu uma certa expressão de ferocidade, que chegava mesmo a assustar quem quer que o encarasse. É aquele clichê, aquele lugar comum do romantismo, de um ser horrendo, um ser que causa repulsa nas pessoas que passam, mas ele é o único que tem bons sentimentos, é o único que de fato é puro. Os únicos documentos que temos de Antônio Francisco Lisboa são os recibos que ele entregou para quem o contratava. E baseado nesses documentos, forma-se uma história completamente diferente. Há uma questão, por exemplo, que é gritantemente para os olhos científicos contemporâneos, absurda e engraçada, que é quando Bretas refere que provavelmente o Aleijadinho teria ficado doente porque ele tomou cardina, que era uma substância que tinha como poderes aumentar a potência sexual e, ao mesmo tempo, os dotes artísticos. Então, daí você vê, não é? Essa afirmação para os olhos da cientificidade contemporânea é absurda, né? Eu até procurei muito essa cardina e não encontrei. Seria maravilhoso, você imagina vender a patente desse medicamento, né? Chegaram a fazer um congresso médico em Ouro Preto, né, para descobrir qual foi a doença do Aleijadinho. E as hipóteses são inúmeras, milhares de hipóteses. E chegaram a exumar o túmulo onde os ossos dele estariam, que é um túmulo da Senhora da Boa Morte, onde eram enterrados indigentes, personagens anônimos. Então havia muitos esqueletos ali. Inclusive, quando abriram o túmulo, a primeira coisa que encontraram foi uma cabeleira de mulher. Então, não há como dizer que esse dedo encontrado, aquele osso encontrado é o osso do Aleijadinho, e nem como decifrar que doença ele teria tido, não há. Em 1911, no bicentenário de Ouro Preto, o Conde Afonso Celso, que era um sábio local, ele faz um discurso na Praça Tiradentes, dizendo assim: porque Aleijadinho era visto pelos céus de Minas, nas engenhocas que ele produzia. E eu achei isso muito divertido. Por quê? Porque associa justamente o mito de Aleijadinho ao de Leonardo da Vinci.
Então, jamais Aleijadinho pensou em engenhocas que voavam, né? Isso é uma fantasia, né, desse sábio local. Mas evidencia aí uma das estratégias de criação desse mito. A importância de se atribuir obras à figura do Aleijadinho, como se fosse um label, né? Assim, Aleijadinho é uma etiqueta que define a qualidade de uma obra, nasceu justamente com o mercado de arte. Se você analisar de forma isenta, muitas coisas atribuídas ao Aleijadinho não são lá muito bonitas. Muitos críticos falaram que isso era retrato da sua personalidade atormentada. Para mim era simplesmente falta de talento mesmo. É o mercado de arte no qual as obras adquirem valores diferentes quando elas são atribuídas a esse artista ou àquele, que fez com que houvesse todo esse inchaço, né, de obras, essa exageração de obras que são atribuídas ao artista. Aí tem outra coisa, nenhuma obra do Antônio Francisco Lisboa foi assinada por ele. Então o grande critério que alguns críticos tinham para analisar se uma obra era ou não do Aleijadinho era através do nosso querido famoso o chute. Vamos chutar. Ah, vai que é dele. Ah, é bonito, tá bem feito, aqui o trato tem azul, é dele, ele gosta de azul. Ah, então acharam uma obra do Barroco lá no Peru? Foi Aleijadinho que fez. E as marginais? Foi o Aleijadinho que fez. E com isso, a quantidade de obras atribuídas a Aleijadinho, é lógico, foi crescendo a cada dia. O que acontece com a figura do Aleijadinho? Os critérios que foram aplicados para criar essa figura, para construir esse mito, são os nossos contemporâneos. A gente vive na sociedade do espetáculo, em que há essa personalização, né, dos artistas, né, dos escritores, das figuras. A figura se torna mais célebre do que a obra, a figura humana, né, do autor. Então, até os anos 60, você tinha 150 Aleijadinhos originais. Hoje a gente tem mais de 400. O Aleijadinho ele era tão talentoso que até mesmo depois de morto ele conseguia produzir obras. E Ana era uma mulher que ficou muito tempo abandonada no Rio de Janeiro, porque o seu marido, Euclides da Cunha, vivia viajando. Eu sei que minha avó sofreu muito no primeiro casamento. Ela precisava de um companheiro. E ela encontrou esse companheiro. Euclides, aos poucos, descobriu que sua mulher estava grávida e não disse nada. E ainda diz, nasceu uma espiga de milho no meu cafezal. Porque Euclides foi em busca deste duelo. Ele arrombou a porta da residência de Dilermando e, aos gritos, e disse: vim para matar ou morrer. Euclides da Cunha, grande escritor da história do Brasil, imortal da Academia Brasileira de Letras, autor do clássico Os Sertões, obra-prima que relata o flagelo do povo sofrido do sertão brasileiro. Euclides era um gênio, eu concordo que ele era um gênio. Mas na vida pessoal ele era um homem muito difícil, muito prepotente e senhor de si e de todos os outros. Bom, a história do Euclides da Cunha com o Dilermando e a Ana de Assis é um novelão, né? É uma história que mesmo em novela a gente acharia pouco verossímil, mas apesar disso aconteceu. Os crimes de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha morreu no Rio de Janeiro em 15 de agosto de 1909. Em uma noite trágica, Euclides foi assassinado por Dilermando. Sim, Dilermando. Esse nome é real. E esse cara era amante da sua esposa, Ana de Assis. Só que esse foi o último ato de uma história cheia de pequenas tragédias. Euclides da Cunha foi um grande escritor, um homem inteligentíssimo. Ele tinha várias habilidades numa pessoa só, então ele era engenheiro, mas ele também era jornalista, ele também era militar, ele era um estudioso, ele era escritor. Genial, intelecto puro, ligadíssimo ao sofrimento do povo.
O Euclides era o herói da época, né? Ele era um homem mais inteligente do que o normal, muito mais inteligente. Então, admirável, claro, sem dúvida. E que, por outro lado, se sentia superior a tudo e a todos. É muito comum que as pessoas geniais tenham a parte emocional muito perturbada. O que eu posso dizer é que o Euclides era uma pessoa que não tinha nenhum controle sobre as emoções. Era um homem rude, era um homem machista, agravado pela doença, né? Ele tinha tuberculose e sífilis. Inclusive, foi feito isso, exames depois dele morto, né? E comprovado, a sífilis altera, né? Muitas vezes o emocional altera o cérebro, os neurônios e tal. O jovem Euclides, com 22 anos, formado primeiro tenente no Exército e futuro jornalista correspondente do jornal Província de São Paulo, que é o atual Estadão, que vocês conhecem, conhece Ana de Assis, de 14 anos, se casa com ela e tem 4 filhinhos. Ele pediu ela em casamento, eles estiveram juntos, eu acho que 3 ou 4 vezes antes de casar, ela com 14 anos. Ela me contou, inclusive, uma coisa muito engraçada, numa época em que eu morei com ela e que tinha perdido uma boneca. Ela disse, eu entendo que você está sofrendo pela sua boneca, porque quando eu me casei, eu levei a minha boneca comigo. Então, era uma criança, né? E Ana era uma mulher que ficou muito tempo abandonada no Rio de Janeiro, porque o seu marido, Euclides da Cunha, vivia viajando. E ele passava meses e meses fora de casa. Olha, eu como neta de Ana de Assis e portadora direta, digamos, da história da família, né? Eu sei que minha avó sofreu muito no primeiro casamento. Totalmente desamparada, né? Ele viajava e tem cartas do pai dele, né? Nós temos as originais, chamando a atenção dele para o desamparo com que ele, quando viajava, ele largava a família, ele largava uma mulher jovem, linda, muito bonita, absolutamente só, com os 3 filhos, esquecendo de deixar dinheiro. Honestamente, isso para mim foi um pouco chocante. Ela relata essa angústia no diário? No diário ela relata essa angústia. E eu vou publicar o diário na íntegra dentro do meu livro, para mostrar-lhe que vivíamos na maior harmonia. Fui recebê-lo à porta, dando-lhe o meu primeiro beijo na testa. Queria documentar a nossa amizade. Cruel decepção. Dando-me um empurrão, Euclides afastou-me de si, dizendo, não gosto desse gesto de prostituta. Estava dando o meu primeiro e último beijo, que nos apartava de vez. E por aí, então, você imagina o que foi a vida dessa mulher que, por ter dado, na frente de uma visita, um beijo na testa dele, recebeu de volta uma cusparada na cara. Mas era uma vida também muito solitária. Ela acaba se apaixonando por outra pessoa, o que é bastante natural de acontecer. Estava sozinha, tinha vários filhos para criar, e não tinha dinheiro, ou seja, ela não tinha apoio de nenhum lado. Ela precisava de um companheiro. E ela encontrou esse companheiro. E aí que entra na história o jovem de nome duvidoso, nome estranho, Dilermando Reis, que na época era jovem aspirante do Exército, que Ana conheceu enquanto Euclides, seu marido, pra vocês entenderem, viajava a trabalho. Ela tinha um Dilermando doce, amoroso, sensível, jovem. E Euclides, quando volta para o Rio de Janeiro, já no cais do porto, ele é avisado pelos fofoqueiros de plantão, pelas pessoas que queriam ver o circo pegar fogo, como se diz por aí, que sua mulher tinha outro homem. Mas com fundo de verdade, porque realmente Ana já estava namorando Dilermando. O Euclides sabia do caso, né? Até desde o momento em que ele voltou da viagem e a encontrou grávida. Euclides, aos poucos, descobriu que sua mulher estava grávida e não disse nada. E ainda diz, nasceu uma espiga de milho no meu cafezal.
Euclides da Cunha volta de viagem e encontra sua mulher grávida, embuchada. Só que não era dele não, gente, era de outro homem. E ele termina com ela? Não. Ele assume o chifre e continua com ela. Ele só não cuidou muito bem da criança que iria nascer, né? Eu acho que algum ressentimento ali tinha. Então, nas minhas pesquisas, eu descobri que Euclides da Cunha separou a criança da mãe, essa criança que não era filha dele, trancou a mãe no quarto e não permitiu que ela amamentasse o filho. Mas Ana ficou ouvindo a criança chorar do lado de fora do quarto. Os empregados da casa estavam proibidos de dar qualquer socorro a Ana ou à criança, até que a criança veio a morrer. Pois é. Morreu de inanição e, segundo... Não vamos tocar nesse assunto. Para que manchar a memória dele com isso, hein? Mas é um Você fato acha? delicado da biografia, né? Pois é. Segundo a vovó, quando nasceu esse primeiro filho, o Euclides entrou no quarto, tomou a criança recém-nascida dos braços dela e trancou num outro quarto. E essa criança morreu de inanição. Quando a criança morreu, ela foi enterrada no quintal da residência e colocou-se uma pedra nessa história. A noite de 15 de agosto de 1909 entrou para a história do Brasil como a Noite da Tragédia da Piedade. Piedade era o nome do bairro em que morava Dilermando. E Euclides, nessa noite, resolveu ir até a casa de seu desafeto para fazer o bom e velho acerto de contas. Porque Euclides foi em busca deste duelo que ele planejou. Ele arrombou a porta da residência de Dilermando e, aos gritos, adentrou a sala e disse: vim para matar ou morrer. Ou seja, ele próprio admitiu o risco de morrer desde o princípio. Entrou no aposento onde meu avô se vestia e atirou a queima-roupa, deu vários tiros. Mas Dilermando não morreu. E como ele era tenente do exército, ele tinha arma em casa, ele era considerado o melhor atirador do Brasil. Até hoje, muita gente se refere a ele como sendo o assassino de Euclides. Quando ele teve a casa dele, em que ele morava, invadida por um homem armado, que óbvio que foi se defender, e deu 1 ou 2 tiros nele, e o matou e ficou desesperado por causa disso. Mas Dilermando acabou matando Euclides da Cunha. Ele matou para não morrer. A mira de Dilermando era mais certeira do que a mira de Euclides. Ou, às vezes, é uma questão de sorte e azar. Na época, apesar do Euclides ser um ídolo, e meu avô um João Ninguém, porque era um cadete desconhecido, começando a vida, apesar disso, ele foi unanimemente inocentado. Ele foi julgado pelo Tribunal Militar, na época, e absolvido por ter agido em legítima defesa. Porque não tinha como culpá-lo de nada. Após o julgamento, ele foi libertado e então se casou com a viúva de Euclides, que era a mulher que ele amava. Essa é a história de um trágico amor. Mas que é uma história que precisa ser contada, porque o Brasil é campeão de crime passional, campeão mundial de violência contra a mulher. Ainda estamos numa sociedade machista. Até hoje vemos escândalos aí de pessoas conhecidas abusando de mulheres. E essa violência não leva a nada. Essa violência só traz tragédia para as famílias, para todas as famílias envolvidas. E isso precisa mudar na cultura brasileira. Nesse aspecto, Euclides não é um bom exemplo. Tentaram descrever fisionomicamente
a Chica da Silva? Padronizada, sexualizada ou não, é a história que está no imaginário das pessoas. Ela tinha muito dinheiro, vivia suntuosamente e tinha, como qualquer outra sociedade, os seus escravos. Chica da Silva, uma escrava sensual, com sua luxúria, seduzia os homens ricos e por causa de sua beleza se tornou a mulher mais poderosa de Minas Gerais. Uma joia negra em meio a tanto ouro e diamante no século XVIII. Essa era uma personagem criada pelo cinema e pelas novelas. A verdadeira Francisca era bem diferente. A Francisca por trás da Chica. Chica da Silva, Chica da Silva, a negra, conhece? Ah, sim, eu conheço, aquela lá é da novela, né, do filme, tá, escrava, negra, que ficou rica, eu conheço! Tudo bem, galera, a questão é que essa personagem que está na cabeça de todos os brasileiros, ela foi justamente criada pra ser um personagem de novela e de cinema. A Francisca de verdade, a verdadeira Chica da Silva, era bem diferente. A história da Chica da Silva, ela com essa visão mais padronizada, sexualizada ou não, é a história que está no imaginário das pessoas. E as pessoas conhecem muito essa história, porque já foi novela, já teve no cinema. Tentaram descrever fisionomicamente a Chica da Silva, que era bonita, que era não sei o quê, que era... Mas isso tudo é criação. Ninguém tem ideia de como era Chica da Silva. Essa Chica do filme e da novela não tem nada a ver com a Chica real, que era a Chica que se contava antes dos filmes, que também não tem nada a ver com a Chica que realmente existiu. A história do Brasil é meio assim, cada período se conta de um jeito. A Chica que a gente conheceu no filme do século XX era essa Chica gostosa, tá ligado? Era esse furor sexual. Já a do século XIX era o oposto. Ela era vista como uma bruxa, não tinha qualidade nenhuma, só que também era um personagem. Reparem só na descrição física que o advogado mineiro Joaquim Felício fez da Chica da Silva, da real. Tinha as feições grosseiras, corpulenta, trazia a cabeça raspada, não possui graças, não possuía beleza, não tinha educação, enfim, não possuía atrativo nenhum. Diminuir a Chica a isso não condiz com o que ela representou para aquela época. Ela foi uma mulher que nasceu na pior das condições. Era uma mulher escrava, usada pelos donos, teve filho do primeiro dono. Primeiro, quer dizer, tinha um padrão social muito grande e era bem relacionada entre os brancos, né? Porque ela não é uma negra normal. No dicionário, normal é aquilo que é comum. Comportamento normal é aquele que é considerado aceitável. E é exatamente o caso de Chica da Silva. Em Diamantina, no século XVIII, quase não haviam mulheres brancas para se casarem com homens brancos. 85% da população era masculina. Nossa, que terror. Então era comum que os portugueses ricos, né, escolhessem ali entre as escravas uma para se casar. Eles queriam uma mulher para chamar de sua. Literalmente, eles queriam possuir algo. Acho que Minas proporcionou esta condição de vida para a Chica, ao mesmo tempo que ela soube aproveitar de forma muito especial esse relacionamento dela com o contratador. João Fernandes era um contratador de diamantes, riquíssimo, teve 13 filhos com a Chica da Silva e ainda assumiu o primeiro filho que ela teve adolescente. Então Chica criou seus 14 filhos sob a proteção de João Fernandes. Se a gente for pensar, ela foi uma mãe de 14 filhos. Então, durante a história dela, a gente com certeza não vai ter a figura de uma mulher sensual 100% do tempo. Ela foi uma mãe que criou e batalhou por aquela prole tão extensa que eles tinham, né? Você tem uma mulher com um patrimônio gigantesco na mão, muito dinheiro, mas ao mesmo tempo que sabe administrar todo o seu patrimônio. Tinha escravos. A mãe da Chica pertenceu a um escravo. Tá? Ter escravos era uma condição social. Que é uma questão muito polêmica, que as pessoas me abordam muito, porque como que uma mulher que tinha sido escrava
ela cresce socialmente e deixa outros na mesma condição que ela saiu com tanto sofrimento. A Chica da Silva e muitas outras mulheres libertas do século XIX, do século XVIII, elas tiveram escravos, o que era comum na época. Depois de comprar a própria liberdade, e geralmente se comprava escravos para si próprio. Então o pessoal fala, pô, mas como ter escravo? Era uma questão social, ter escravo. Você ascendia socialmente na medida que você tinha bens. Escravos eram bem, como terra, como gado. Se ela sozinha fosse abraçar uma luta de libertação dos escravos, que é pertinente, claro, né? Mas que ela não teria condição alguma de ter algum resultado em relação a isso. Ela viveu na sociedade do tempo dela. Ela tinha muito dinheiro, né? Vivia suntuosamente, né? Acima dos padrões de muitas mulheres brancas do período, e tinha, como qualquer outra sociedade, os seus escravos para servir a casa grande, para cuidar das coisas normais. O que eu, às vezes, contextualizo é que são as descrições, né? Dizem que, por exemplo, a Chica chegou a cortar a boca, orelha de mulheres que queriam, ou seja, se amancebar com João Fernandes, enfim, mas essas coisas não tem prova cabal, né? Agora, ter escravos era algo normal, não era algo... Entendeu? O anormal era maltratar escravos, mas ter era uma coisa completamente normal. Então, resumindo, galera, a Chica da novela era linda como Thaís Araújo. A do cinema era um furor como Zezé Mota. E a do século XIX era uma bruxa. Agora, a Chica que os historiadores pesquisam era, na verdade, uma ex-escrava que tinha escravos. Morreu, inclusive, muito rica no meio da sociedade branca. Então essa era a verdadeira Chica. E, tipo, tiveram chicas pra caramba. Mas agora vocês sabem a diferença entre a real e as fabricadas pela televisão e cinema. Que apesar de estar 50 anos lendo sobre o Brasil, eu até hoje não entendi o Brasil. E aí ele falou, o que é um minutinho? Um minuto com menos de 60 segundos? Qual é o forte desse lugar aqui? A mistura, a mescla, né? É uma coisa que você não vê no resto do mundo. Qualquer caipira sabe muito bem como é que se porta. Agora, qualquer doutor não sabe, não. Ele não é uma imitação desastrada. O Brasil é algo diferente, original. Para encerrar, uma pergunta fácil. O que é o Brasil? Isso é fácil. Puta, cara, como é que eu vou falar isso? Bom, o Brasil? Essa é uma pergunta bem difícil, né? O que é o Brasil? Essa é a pergunta fácil. O Brasil é uma subcivilização. É uma pergunta que há 500 anos as pessoas vêm se fazendo e ainda não encontraram uma resposta, né? Afinal, o que é o Brasil? Eu, no mínimo, leio de forma sistemática há meio século. Estudo, leio, até uma certa obsessão para entender o Brasil. Mas eu confesso para você que, apesar de estar 50 anos lendo sobre o Brasil, eu até hoje não entendi o Brasil. Que é um país que, é um clichê dizer isso, mas é um país que, poxa, cara, tem mais elementos, muito mais elementos para dar certo do que para dar errado, para continuar dando errado. O Brasil é um país no qual a cultura predominante é ibérica, só que é um tipo muito específico de ibérico, que é o português. A principal característica do português é a seguinte: o português é muito mais tolerante com diferenças étnicas do que todos os outros europeus. Eu, às vezes, tenho a impressão que o Brasil é um grande Portugal, inflado pelo calor, como dizia o Essa de Queiroz. Para mim, o Brasil é ainda continua para mim essa imagem do liquidificador, não é? Onde você fez essa vitamina com um monte de contribuições. Isso se deve muito aos portugueses, né?
O povo que mais espalhou os seus genes pelo planeta, como dizem os ingleses. Quem que são os portugueses? É o povo que mais se misturou, né? Qual é o forte desse lugar aqui? A mistura, a mescla, né? O fato dos portugueses terem adaptado o seu modelo civilizatório a um modelo tupi, depois terem trazido os negros, depois terem chegado os vários fluxos imigratórios italianos, até alemão se misturou nessa terra aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Sírio, libanês. E isso é o que nos dá uma esperança de uma novidade importante no mundo. O modo como tudo isso aqui se misturou. Daí a defesa do vira-lata. Nós somos vira-latas e temos o maior orgulho de ser. Como o Gilberto Freire mesmo dizia, né? Por causa da presença do africano, a forma castiça da língua portuguesa, deixe-me, virou me deixa. O Fernando Pessoa dizia que a ternura é o traço distintivo do português. E nesse minutinho é uma coisa terna, é uma coisa suave. Eu vi certa vez um francês muito irritado dando uma entrevista sobre as brasilidades e estava meio contrário àquilo. A pessoa falou assim, por favor, um minutinho. E aí ele falou, o que é um minutinho? Um minuto com menos de 60 segundos? É uma maneira de suavizar um pleito. Me dá um minutinho. Um minuto tem 60 segundos. O que é um minutinho? Como se pode definir um minutinho? Os brasileiros sabem o que é isso, né? Para não dizer 5 minutos, já dá aquele impacto da espera, ou 10, não é? Falam um minutinho, o que não é exato. O que longe está de ser exato. Mas é uma fórmula, né? Um instantinho, um minutinho. Por exemplo, o brasileiro. Se as regras gramaticais tivessem sido corretamente aplicadas, seríamos todos brasilienses. Como somos em francês, brésilien, como somos em inglês, Brazilian, né? Brasileiro é que nem negreiro, que era o cara do tráfico de escravos, baleeiro, o cara que tinha o trato da baleia, pimenteiro, que tinha o trato da pimenta. Brasileiro era apenas e tão somente o cara que lidava com o trato, com o tráfico de pau-brasil. E é estranho que tenham dado para nós o nome ligar ao trabalho, né? Porque trabalho nunca foi o forte desse lugar aqui, né? No Brasil tem uma população que é globalizada por dentro, ou seja, aqui qualquer família no Brasil tem gente de todas as culturas, de todas as etnias e representante de uma porção grande do universo, do mais primitivo ao mais sofisticado. E tem uma das elites mais caipiras que o mundo jamais conheceu. Gente que só enxerga o próprio quintal, que não tem a mais vaga noção de onde é o mundo. E aí você tem uma elite grotescamente caipira, localista, pretensiosa, e que acha que, enfim, que ela vai resolver os problemas, quando ela é o problema do Brasil. Todo mundo aqui quer ensinar o brasileiro, quer dizer que tem que se portar assim ou assado, cheio de pretensão, dizendo, vai, assim resolve, assim, não vai para a escola. O Brasil, o analfabeto, fez a indústria. O crescimento econômico, o capitalismo, o mundo global, essas coisas todas, qualquer caipira sabe muito bem como é que se porta. Agora, qualquer doutor não sabe, não. Isso que nós todos somos, quer dizer, esse encontro de culturas, esse encontro de cores, esse encontro de crenças, é uma coisa que você não vê no resto do mundo. O Brasil não é uma cópia mal feita de algo que ele jamais consegue ser. Ele não é uma imitação desastrada. O Brasil é algo diferente, original, com seus problemas que têm que ser enfrentados, mas com também uma semente de possibilidades que são os nossos valores, a nossa diferença. Mas a gente tem uma língua, a gente tem uma história, a gente tem uma cultura que faz com que a gente queira preservar e ficar aqui, assim. Por que não ir embora, né? Por que não sair daqui? Por que não sair daqui? Por que não sair daqui? Agora, a grande questão que não se dá importância é a história do Brasil. As pessoas não se importam por a história do Brasil. O que nós estamos vivendo aqui que tanto nos emociona? À luz do nosso cotidiano, tudo. E à luz da história, talvez merda nenhuma. Preservar e ficar aqui, assim. Por que não ir embora, né? Por que não sair daqui? E primeiro, porque as oportunidades aqui são maiores do que lá fora. Afinal, o que é o Brasil?
Lá, as oportunidades são menores, a competição é maior, não é? A qualificação da mão de obra é maior, portanto, a competição para quem vai daqui é menos favorável. Em segundo lugar, porque não é fácil se integrar num país estrangeiro, não é? Eu acho que uma das coisas tristes hoje para o país é a tentativa de alguns de segmentar o Brasil, de rasgar esse tecido social, de criar, até adotando conceitos e lutas e problemas e causas que nem são nossas, são da América do Norte e de outros lugares, e transpõe isso para o Brasil. Dá trabalho morar aqui, dá muito trabalho. Às vezes a gente precisa descansar um pouco, mas dá trabalho é por conta disso, porque tem potencial. Por que não sair daqui? Porque a gente tem uma raiz cultural, né? Assim, da língua, da música, da literatura e da poesia. Sair daqui seria uma perda enorme, né? O Brasil é menos moderno do que os Estados Unidos, é menos moderno do que os países da Europa Ocidental, é menos moderno no sentido de racionalidade, coerência, como o Canadá. Então, o Brasil é um país em que a modernidade, ela chegou em alguns bairros. Mas é um país muito triste, assim, no momento tristíssimo. Acho que o Brasil nunca esteve tão triste como está hoje. O Brasil, pode falar olhando para a câmera, o Brasil é o país do futuro e sempre será. Essa frase passou na minha cabeça, mas a gente usava essa coisa do Brasil é o país do futuro há 40 anos atrás. Eu não quero mais falar isso. Eu acho que o Brasil é o país do presente e a gente tem que encarar o presente. A gente fica com essa história que o Brasil é o país do futuro, a gente fica esperando o futuro chegar e não faz nada no presente para que esse futuro chegue. Então, é bobagem. Se a gente ficar sentado esperando o futuro chegar, vai ser igual ao presente. A gente tem que fazer alguma coisa. E acho que algumas coisas estão sendo feitas. Agora, o capitalismo produziu uma cultura super contraditória, que é a cultura que eu chamo de mimados e ressentidos, que está espalhado por tudo quanto é lugar aí. Os ressentidos é esse povo que se ofende com tudo, que acha que tudo tem que ser bonitinho, né? O politicamente correto está aí. Existe mundo politicamente correto? O que é politicamente correto? Eu não sei. Politicamente correto é uma nova língua, ONU, em que você embute uma autocensura. Então você não precisa de ter processos repressivos exteriores. Você mesmo se reprime, vocês viram reprimido. Aí você vê, pessoal da melhor idade é o caralho. Aí, a rapaziada, vem cá, pô, sabe? O politicamente correto, ele ao não querer te ofender, torna uma ofensa muito maior. O preconceito fica muito mal. Aquele afro-americano. E denota toda a dificuldade que você tem de lidar com a realidade, né? E um crescimento econômico que prometia felicidade e aparentemente está deixando as pessoas cada vez mais angustiadas, dependentes de antidepressivos e viciadas em gadgets tecnológicos incapazes de se relacionar. Essa coisa de rede social me dá um pouco de gastura, porque parece que basta que 100 mil pessoas sentem a bunda atrás de um computador e fiquem expressando sua revolta virtual para acontecer alguma merda. Nunca vi acontecer uma revolução por rede. Acontece quando as pessoas levantam a bunda da cadeira e vão para a rua. Tudo isso tem algo a dizer ao Brasil. Nós podemos ser diferentes disso e somos diferentes disso e temos que construir o nosso modo de ser. Agora, a grande questão que não se dá importância é a história do Brasil. As pessoas não se importam por a história do Brasil. Nos outros países, a disputa pelo passado histórico é muito mais intensa, né, no Brasil. O Brasil se esquece muito rapidamente. É um país que não tem, que jacta dos seus piores defeitos como qualidades, onde cultua a sua elite, é uma paisagem cenográfica de um anúncio de refrigerantes, sabe? E de uma nulidade perante ao mundo, assim, absolutamente assombrosa. Nós somos uma nulidade, um país tão grande com uma cultura tão insignificante. Em outras palavras, grande bobo. Se ele está melhor, quando eu olho para algumas coisas, eu digo não, ele piorou. Quando olho para outras, eu digo, a tendência é piorar mais. Eu acho que o Brasil está avançando, o Brasil mudou. Mas a Praça dos Três Poderes continua de costas para o Brasil. Ou ela dialoga com o Brasil, ou o Brasil destrói a Praça dos Três Poderes, vai ser por aí. Nada representa melhor o Brasil do que a de melhor e do que a de pior do que o futebol. Inclusive pelos atores, os participantes.
digamos, o povo brasileiro é o jogador que dribla, que sofre pancada, que sabe porrada, mas consegue a vitória no final do jogo. E as nossas autoridades são os cartolas. A gente também é corresponsável. Os caras não estão lá porque usurparam, ou passaram a usurpar até a partir daí. Nós os colocamos lá, né? Então, a gente tem uma responsabilidade. Mas eu tenho certeza que o Brasil seria um país muito melhor se a gente fosse como cidadão que a gente é como torcedor. Se a gente cobrasse as nossas autoridades, os nossos políticos, do jeito que a gente cobra o treinador da seleção brasileira e o técnico do nosso time e o jogador da nossa equipe, a gente seria um país, de um modo geral, de primeiro mundo, como a gente é acima do nível do mundo no futebol. Não dá mais para você dizer que o Brasil é o país do futebol, dá? E do carnaval? Porque o futebol tá uma merda e ninguém tem ânimo para pular o carnaval. Esse país discute política hoje 24 horas por dia, 30 dias por mês. É que você vê que, porra, então o que nós estamos vivendo aqui que tanto nos emociona? À luz do nosso cotidiano, tudo. E à luz da história, talvez merda nenhuma. Nós temos que fazer um acerto de contas com o nosso passado para poder construir um país democrático tal. Como eu digo, o Deodoro da Fonseca só anunciou naquela manhã de sexta-feira a República, porque até hoje ela não foi proclamada. E nós não somos pau-mandado de ninguém e estamos mostrando isso, porque estamos sobrevivendo aí a conjunturas, tanto econômicas quanto políticas, muito complexas. Não podemos desistir do Brasil. Não podemos desistir do Brasil. É, galera, o Brasil é isso, um emaranhado de opiniões, de raças, de etnias, de povos, mas ainda é o nosso Brasil. E eu acredito de coração que vale muito a pena estudar e entender a história do nosso país. Porque conhecendo um pouquinho mais do nosso passado ajuda muito a entender também o nosso presente. E eu espero que vocês tenham realmente curtido essa série e que ela incentive e estimulem todos a continuarem debatendo e discutindo história, porque eu de verdade acho muito saudável e muito divertido. História é muito legal. E obrigado a todos vocês pela audiência e eu espero vocês em talvez, não sei, quem sabe, uma nova temporada aí. Um beijo para todos, obrigado pela audiência, valeu!